Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. HGLG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor logístico e antes de eu dar continuidade ao vídeo, vou aproveitar para falar sobre essa polêmica que estão falando sobre a Credit Suisse. O CSHG é de Credit Suisse Reding Grifo. Acho que eles compraram a Reding Grifo, mas eles fazem parte lá do Credit Suisse. O que acontece, gente? Eu não sou especialista, tá? Não sou profissional de mercado, mas digo o seguinte. O dono do fundo imobiliário, sabe? Quem tem direito do fundo imobiliário são os cotistas. A gestora, ela não é dona, ela só faz a gestão. Ela só é alguém que, entre aspas, foi contratado para administrar aquilo. Mas o dono não é ela. Então, se em último caso acontecer algo da Credit Suisse vir a falir, para fundos imobiliários, simplesmente escolhe-se uma nova gestora. Só isso. Então, não tem chance de afetar o fundo imobiliário. Então, vamos lá. O fundo imobiliário é do setor logístico. Ele foi lançado no mês 6 de 2010, então tem bastante histórico. É um fundo de base 100. Credit Suisse é a gestora, tem mandato renda e ele conta com altíssima liquidez. Está negociando em média 8 milhões e 200 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele faz parte no IFIX com 3,52% e ele conta ali com 23 milhões e 400 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado acima do seu valor. Ou seja, está sendo negociado a um PVP de 1,13. O que isso significa? Esse fundo está 13% mais caro do que ele vale. Então, atualmente, o patrimônio do fundo é 3 bilhões 460 milhões e o mercado está aceitando pagar 3 bilhões 897 milhões. Então, note, é um fundo de base 100, cuja cota atualmente está valendo R$ 147. E desses 147, o mercado está aceitando pagar R$ 166,15. Tendo agosto como referência, é um fundo ali que conta com quase 328 mil cotistas. É um dos fundos com o maior número de cotistas aí da nossa bolsa. Aqui a gente vê as negociações do fundo atualmente, né? Então, atualmente 165, mínima de 155 e máxima de R$ 174. Então, o que a gente observa? Vamos traçar aqui. Deixa eu só pegar o valor do VP aqui, que eu não gravei o valor do VP. 147. Então vamos traçar aqui uma linha para representar como se fosse os R$ 147. E o alerta que eu tenho que fazer é, provavelmente, esse fundo não valia R$ 147 lá em 2017. Mas vamos deixar aqui para fins de a gente observar o que acontece, tá bom? Vamos lá. De 2017 a 2018 aqui, né? Esse fundo estava sendo negociado na faixa de 130, 135 reais. Ele chega a ter um pico ali, ó, próximo a R$ 160. Ele recua nas suas negociações e passa a ser negociado aqui, ó, próximo a 130, 125 reais. Como eu não trouxe aqui para vocês o valor da cota na época, o valor do VP na época, não tem como a gente ter muita noção, né? Durante o ano de 2019, esse fundo salta para patamares aí de R$ 160 e provavelmente em 2019 esse fundo ainda não valia R$ 147. Então o que eu quero tentar mostrar é que o normal é que um fundo imobiliário de tijolo, um bom fundo imobiliário de tijolo, geralmente ele é negociado acima do seu VP. Porque as pessoas enxergam ali tanta segurança que aceitam pagar mais pelo fundo. E aí acaba que o rendimento acaba sendo um pouco menor. Então o que acontece? Ó, esse fundo estava sendo negociado nessa faixa de 160. No final de 2019, o mercado estava eufórico, ocorre uma distorção. Durante esse final de 2019, era difícil você comprar um fundo imobiliário porque estava, entre aspas, está tudo caro. E esse fundo chega a incríveis R$ 220. Lembrando que provavelmente em 2019 o fundo não valia R$ 150, 140 e pouco. Talvez ele valia menos, né? Então ele chegou a um pico aí de quase o dobro de ágio nele. Então, mesmo para um fundo de tijolo, mesmo para a qualidade que esse fundo tem, é algo inimaginável. O que acontece aqui, ó? Isso aqui começa a ter aquele momento assim, eu não posso ficar de fora, foguete não tem ré, esse fundo é bom. E aí as pessoas acham que o fundo vai subir para sempre, ainda mais sem fundamento. Não tem sentido o fundo continuar subindo assim dessa forma. E aí, pouco tempo depois, em março de 2020, vem a situação pandêmica,
joga as cotas desse fundo para incríveis R$120, algo assim inimaginável, né? Rapidamente o fundo se recupera e aí ele começa a orbitar aí a patamares ali, ó, de 180, 190 reais, assim, R$170. E ele meio que estabilizou-se ali no patamar de R$180 durante o final de 2020. Durante o ano de 2021, o mercado estava bem receoso, culminando no final de 2021 com a queda lá em novembro, dezembro de 2021, foi muito ruim para os fundos imobiliários. Então esse fundo sai de R$180 e lá atinge a sua mínima no último ano aí, o menor valor no último ano. Inclusive, assim, depois da situação pandêmica, foi o menor valor registrado pelo fundo desde de 2019 para cá. Ó. Então o fundo atinge ali R$155, dá uma recuperada, né? E aí começa a ser negociado ali, ó, a patamares de 160 e pouco, chegou a atingir ali até mais de 170. E agora, depois desse anúncio recente, e o que eu acho engraçado é que as pessoas começam a divulgar, a replicar, a falar sobre algo que sequer tem noção do que se trata, sabe? Que a situação do CSHG, que a situação do Credit Suisse, não a CSHG, tá? Que a situação do banco, o Credit Suisse, é uma situação preocupante, que ele tá com problema financeiro, tudo isso é verdade, isso é inquestionável. Mas aí as pessoas extrapolarem isso e dizer que os fundos da Credit Suisse vai falir, vai não sei o quê. Não existe essa possibilidade, não tem a menor chance. O patrimônio do fundo não é da gestora, e sim dos cotistas. Então tem a mínima chance disso ser afetado. Enfim, antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Essa interação de vocês ajuda muito no engajamento e crescimento do canal. Diz aí pra nós, você tem um HGLG? Você é do time que acha que ele é caro? Ou você é um bobo igual eu, que pelo contrário, acha que ainda tá num preço de entrada ainda? Comenta pra nós aí, que seu comentário é muito importante pro crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês nos ajudam imensamente. Nosso objetivo é tentar chegar a 15 mil inscritos. Já estamos quase chegando a 13.100. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Se estiver gostando do canal e quiser nos apoiar financeiramente, clique no botão azul de Seja Membro, no botão de aderir. A partir de 10 centavos por dia. Acho que é um valor bem baratinho. Para vocês não sabe, acho que não vai onerar. E pra gente deve fazer muita diferença, tá bom? Tornando-se membro, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Eu iniciei os estudos para tirar a certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos, tá? Quer nos ajudar? Faça-nos uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Continuando aqui, a gente vê as entregas do fundo. Então a gente já viu o seguinte, o fundo conseguiu valorizar as cotas, ponto positivo. Eu trago vários e vários fundos de tijolos que ficou de lado durante anos e anos e anos, outros que até perderam valor durante anos e anos e anos. Então esse fundo aqui teve uma boa valorização das cotas, ponto positivo. Outra coisa que se busca ao se investir em fundo imobiliário é que o aluguel ele vá melhorando ano após ano. O que aconteceu com o fundo? Ele estava entregando ele quase R$1, 2016, 2017, e aí, infelizmente, 2018 não foi muito bom para o fundo. Ele teve uma queda nos rendimentos aí, ó. Aí com a melhora pequena no final de 2019, aqui começa a problemática pandêmica e aparentemente o fundo não foi afetado. Mas, assim, ele ficou um bom tempo sem conseguir melhorar a entrega dos seus rendimentos. A partir de 2020, o fundo fez vendas de imóveis. E essas vendas começaram a gerar muito lucro para o fundo. Um retorno muito grande. Então, ele fez uma entrega extraordinária aqui no final de dezembro. Durante o ano de 2021, o fundo também fez entregas extraordinárias no meio do ano e no final do ano. Esse ano de 2022, o fundo fez outra entrega extraordinária. E acredito eu que no final do ano ele deva fazer mais uma entrega extraordinária aí tranquilamente. Qual valor, Amu? Não temos como ter certeza. Essa aqui, se eu não me engano, foi de 1,75 e essa aqui do meio do ano foi de 3,30. Mas a que vai acontecer lá em dezembro para janeiro eu não tenho como ter certeza não. Esse fundo já passou por 8 subscrições e a última foi bem recente. Em abril a maio desse ano ele passou por mais uma subscrição.
Aqui a gente vê as entregas do fundo, né? Então o que a gente observa? Ó, foi realmente 1,75, dezembro, para pagar em janeiro. Então foi a última lá do final do ano. Ó. Então 1,10, 1,10. Então ele está estabilizado nesse patamar de 1,10 aí. E agora, também no meio do ano, ó, 30 de junho, para pagar em 14 de julho, 3,30. Então, provavelmente, dezembro desse ano, mas para pagar em janeiro, deve vir um anúncio aí bem gordinho, pelo menos assim esperamos. Então, o fundo está estabilizado nesse patamar de 1,10. Dia 30 de setembro, para pagar dia 17/10, o fundo anunciou 1,10. Na época, a cotação estava R$ 171, o que indicava um yield de 0,64. Como a cota teve um recuo, né, desse 171, atualmente o yield está em 0,66 e o fundo vem com quase 10% de yield acumulado. Por se tratar de um fundo de tijolo e que, na minha opinião, tem alta qualidade, 9,66% para mim é algo bem expressivo. Continuando aqui, a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo. O BBFO com quase 0,5% das cotas, Kizu 0,31%, HGFF com 0,29%. E aí a gente vê que vários outros institucionais têm posição no fundo aí. Continuando, antes da gente ir à frente, eu tenho um canal secundário, é o Mudicas, e o nosso objetivo é monetizar esse canal. Nós pretendemos chegar a 1.000 inscritos lá. Quer nos ajudar? Mesmo que o canal não seja de seu interesse, vai lá e se inscreva. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado, vão lá e se inscrevem. O link do canal vai estar no comentário fixado. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e vamos ver aqui o que o gestor fala aqui, né? Ele vai falar comentários gerais, sobre imóveis e tal. Então, ó, no mês, o fundo apurou uma receita de 23 milhões, R$1 por cota, o que levou a um resultado de 20 milhões, 0,89 por cota. Então, note, o fundo está entregando 1,10, só que nesse mês ele gerou apenas 89 centavos. Então, nesse mês, teoricamente, a capacidade do fundo não seria dos 1,10. Aí ele fala, o resultado do fundo não foi impactado nesse mês pelo pagamento do aluguel trimestral da Volkswagen, que representa um proporcional de 15 centavos por cota, uma vez que os vencimentos de tal contrato ocorrem nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. A distribuição manteve-se no patamar de 1,10, o que significa uma distribuição de 97% do resultado. Já já a gente vai ver isso com mais detalhes dentro do relatório gerencial. Aí ele fala, para os destaques do mês, o fundo teve a emissão do Habite-se, do imóvel HGLG Itupeva. O certificado atesta que a construção foi executada com êxito e seguindo as normas estabelecidas pela prefeitura. Sendo assim, o imóvel está regularizado em condições para ser habitado. Nosso projeto está participando do Prêmio GRI Awards 2022 na categoria Melhor Projeto Industrial Logístico. CCV Imóvel BTS Betim. Conforme anunciado, fato relevante, 1º de setembro de 2022, em complemento ao fato relevante, o fundo firmou o contrato aditivo assinado com a Log Comercial Properties. A assinatura do aditivo teve o objetivo de ajustar as condições do negócio em relação à parcela que será objeto de securitização. Então, o vendedor do imóvel, Build Suite, estruturará a operação de CRI com laço nas parcelas do aditivo aí. Então, pela cessão fiduciária e também por uma alienação fiduciária. Eu tenho entrevista com um gestor, tá, do fundo, e eles conversaram lá naquele canal do professor Arthur Vieira de Moraes, se eu não me engano. Eu vi a entrevista do gestor falando, explicando essa negociação aqui, tá? Vamos à frente aí. Aqui a gente vê um ponto que eu acho que todas as gestoras deveriam seguir. Todas as gestoras. Quem eu sei que está fazendo esse movimento aqui é só o MGLG e os fundos aqui da CSHG, tá? Da Credit Suisse. O que acontece? Aqui está claro a alavancagem do fundo. Ó. Atualmente, no ano de 2022, a alavancagem do fundo é 4,6%. No ano que vem, a projeção é que essa alavancagem caia para 4,4%. 2024, 3,9%. E assim por diante, vindo com tendência a zerar lá em 2032. E aqui também ele mostra as duas dívidas, ó, o CRI Duque Ribeirão e o CRI São Carlos. Essa linha pontilhada aqui, ó, é os 5% que o fundo não distribui. E o que a gente consegue observar? Esse fundo consegue, só com os 5% que ele não distribui, ele consegue liquidar a dívida. Ele não vai precisar fazer uma subscrição, algo nesse sentido, captar recursos ou vender imóveis para pagar essa alavancagem. O próprio fluxo do fundo é capaz de saldar toda essa alavancagem de compromisso que o fundo fez. Enfim,
Fica bem claro aqui a forma como eles vão chegar a liquidar até 2032 somente com os 5% que ele deixa de distribuir aí. Aqui ele fala sobre aluguel, né? No mês de agosto tivemos uma pequena alteração de vacância financeira do fundo com o término da alocação lá no HGLG Washington Luiz, elevando em 0,20 o índice de vacância financeira para 6%. Aqui ele vai comentar um por um os movimentos do fundo. Qualquer coisa, se for do seu interesse, eu sugiro que você leia aqui todos esses entra e sai de inquilino. Talvez seja interessante aí para vocês. Ele veio falar também aqui, ó, possíveis renovações, que eles estão em discussões, estão em negociação para possíveis renegociações também de imóveis. Aqui a gente vê a DRE do fundo. O fundo cobra de taxa 0,60 e a gente vai ver o que esse 0,60 representa frente às receitas do fundo. Então, em agosto, o fundo receitou 14 milhões aí de aluguel, rendimento imobiliário mais 8 milhões e 700 mil, ganho de capital bruto 453 mil, imposto de renda pagou 788. Despesas do fundo, total da receita 23 milhões 318. Despesas imobiliárias 306 mil e despesas aí, que isso aqui vai para gestão, né? 2 milhões 123 mil. Seria interessante se a gestão fizesse um destrinchamento dessas despesas aqui, ó. Provavelmente não é tudo aí que vai para taxa, mas como eles não fazem um destrinchamento, a gente vai considerar que tudo está indo para o bolso da gestão. E só para deixar claro aqui, ó, nesse mês o fundo teve um resultado final de 20 milhões e entregou 25, mas, por exemplo, no mês passado ele teve 29 e entregou 25. Durante o ano ele já teve 249 e entregou 247. Então o fundo tem reserva aí. Só que, provavelmente, até o final do ano, ele deve receber mais um pagamento do imóvel que ele vendeu. E aí, com esse pagamento, deve gerar aquela receita extraordinária que eu falei para vocês. Então, vamos calcular o que esses 2 milhões aqui representam frente a esses 23 milhões de receita. E depois vamos ver no acumulado aí dos últimos 12 meses. Olha só, 21, 23, que eu vou arredondar para 21, 24, vezes 100. Dividido por 23.318. Então, em agosto, as despesas do fundo estão representando 9,10%. Abaixo dos 15%, que para mim seria limite aí. Agora vamos ver no acumulado dos últimos 12 meses. Ó. 28.102, que eu vou arredondar para 28.103 vezes 100. Dividido por 362.595. Então, nos últimos 12 meses, as despesas do fundo estão representando 7,75%. No crivo de taxa aí, na minha opinião, muito bom por sinal. Um ponto que me chamou a atenção positivamente é o seguinte, ó. Receita de locação em agosto, ó. Só que o que ele mostra, que isso aqui me chamou a atenção. O fundo tem potencial, ó, receita potencial dele é de 21 milhões. Então ele pode aumentar em mais 50% a receita dele. Então se hoje esse fundo tem uma capacidade que a gente estava vendo lá, vamos supor que seja de 90 centavos, pode ser que ele consiga ter uma capacidade aí de 1,35. E como que ele teria essa capacidade aí? O que acontece? O fundo deu 1 milhão e 400 de carência. Em algum momento essa carência vai acabar e o fundo vai começar a receitar mais. Então aqui já está vindo a origem de onde vai aumentar a receita do fundo. O que mais que pode impactar muito positivamente? Ó, vacância. Então os lugares que estão vagos também pode trazer receita potencial para o fundo. Na verdade é para cá, né? Pode aumentando a receita potencial. E aí, aditamento, atraso, multas, juros, tem 4 milhões aí a receber aí. Então isso pode gerar também um incremento bem interessante nas receitas do fundo aí. Então não é garantia que isso vai acontecer, mas pode ser que o fundo passe a ter uma receita muito interessante. Sobre as receitas aí, ó, o que acontece, gente? Vou pegar um histórico maior para vocês verem que de tempo em tempo ele está recebendo recursos frente das vendas dos imóveis que ele fez. Então ele está recebendo isso parcelado, ó. Então, ele entregou 1,10 aí em setembro, tinha um saldo de 1,85. Entregou 1,10 em outubro, o saldo aumentou para 1,94. 1,10 em novembro, o saldo ainda caiu, 1,85. Em dezembro ele entregou 1,75 e ficou com um saldo de 77 centavos. Janeiro ele entregou 1,10, ainda assim o saldo aumentou para R$1. Entregou 1,10, o saldo caiu para 83. Então você vê que às vezes ele usa parte da reserva. Ó, ele entregou 1,10 e aí o saldo saiu de 83 e foi para 3,30. Como que subiu tanto assim? É impossível ter subido tanto assim. Subiu
por causa daquilo, né, que eu falei, ele recebe a cada 6 meses, recebe pagamentos aí dos imóveis vendidos. Então isso aqui são não recorrentes, ó. Entregou 1,10, fez foi aumentar a reserva para 3,50. Entregou 1,10, a reserva aumentou mais um pouquinho para 3,59. Aí o fundo foi lá e entregou 3,30. Aí a reserva voltou para patamares lá, 80 e pouco, ó, 77. Então, ó, de 88 subiu para 98. E agora nesse mês a gente viu que ele comeu um pouco da reserva. Entregou 1,10, caiu para 77. Nada fora do normal, nada fora... Tem que acompanhar os próximos relatórios, né? Para observar quando que vai começar a refletir aqui o dinheiro que ele deve receber extraordinário esse ano aí. Continuando, a gente vê como é que é composto o patrimônio do fundo. 202 bilhões, 383 milhões é direto imóveis, mas eles têm 400 milhões em FIIs. Então esse fundo, ele tem um patrimônio de FIIs maior que muitos e muitos FOFs do nosso mercado. Então só o que ele tem em FIIs é muita coisa. Ele tem mais 300 milhões em CRIs, LCI 41 milhões, renda fixa mais 300 milhões. Ele tem parcelas a receber, ó, 178 milhões ainda a receber. E aquela alavancagem que a gente viu lá atrás, ó, 168 milhões. Se ele quisesse pegar essas parcelas a receber e liquidar aí parte dessa alavancagem, ele conseguiria. Toda não, né? Porque ele tem que distribuir o lucro, mas parte ele conseguiria se ele quisesse. Evolução da vacância do fundo, né? Então, atualmente, ó, ele está com a vacância na faixa de 8%, o que é bem aceitável, né? Normal para o mercado. O ideal é que ele consiga chegar para patamar de 5%, mas 8% é algo bem aceitável aí. O AULE, né? O prazo médio dos contratos do fundo é em média de quase 5 anos, não é essas coisas longuíssimas, né? Esse ano venceu ou vai vencer ainda 1% dos contratos. Ano que vem, 2%. Então, no próximo ano tá tranquilo. E aí tem que ter um ponto de atenção, 2024. Vai vencer 11% dos contratos e 2025 também mais 11%. Então tem que ver como que a gestora vai se comportar. Pois, pessoal, vai renovar? Não vai? Se sair, vai conseguir recompor rapidamente e tal? Pela qualidade da gestora, né, e dos imóveis, acho que isso aqui não vai ser algo tão problemático. Mas é um ponto de atenção que tem que ter aí. Revisionais, ó. Nesse ano de 2022, sofreu ou vai sofrer 53% dos contratos vão ter revisionais. E geralmente isso aqui consegue fazer um incremento das receitas aí, ó. O ano que vem vai ter mais 16% de revisionais, 2024 mais 13%, 2025 mais 6%. Então, tudo isso aqui futuro, ó, pode corroborar para aquela ideia que eu falei lá atrás, o fundo conseguir entregar de forma sustentável, talvez não aqueles 1,30, 1,40 que eu projetei, mas talvez 1,10, R$1, 1,20 de forma sustentável, e não mais por causa de não recorrentes, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HGLG são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal Amudicas, né, nosso canal secundário, inscreva-se e ajude-nos a chegar a mil inscritos e monetizar o canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram, agradeço de coração. E nesse vídeo aqui eu vou pedir a gentileza. Deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. Você é do time que acha o HGLG caro ou você é do time que está comprando HGLG que ainda acha que é um bom preço de entrada? Comenta aí para nós o seu ponto de vista. Na minha opinião, PVP dele está, né, entre aspas, caro, mas para mim, para os critérios que eu estipulo, ele está no preço de entrada para mim. Diz aí sua opinião. Eu tenho esse ativo tanto na minha carteira pública quanto na carteira fechada. Para mim, apesar dele não ser o ativo com maior rentabilidade, para mim é um dos melhores ativos do meu portfólio. Estou satisfeito e não troco por nada. E como o meu objetivo não é fazer ganho de capital, na carteira pública do canal, se vocês observarem, esse fundo já está me dando um ótimo lucro. Mas eu não estou nem aí para isso, tá? Porque eu não comprei ele para fins de giro, né? Eu comprei para fins de renda. Eu não dou a mínima para esse tipo de situação. Gosto da gestora, gosto do ativo, mas esse ponto de vista não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. E se vocês quiserem nos doar qualquer valor para a gente tirar a certificação CEA ou para a gente investir na carteira do canal, qualquer valor doado será muito bem-vindo. O Pix, amuinvest@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando os slides aqui com os imóveis do fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.